Essa semana eu estava lendo alguns materiais sobre empreendedorismo, né, algumas coletâneas de uma disciplina que eu comecei a ministrar nas faculdades aí nos idos de 2002, já faz algum tempo. Mas eu estava revendo tudo isso aí e resolvi compartilhar nas redes sociais uma frase, né. Eu sintetizei toda essa minha leitura numa frase só. Uma oportunidade é aquela que você viu e os outros, talvez. O talvez porque outros podem não ter visto, ou viram, não viram, mas isso não importa no momento, não. Pra minha surpresa, essa postagem repercutiu super bem, as pessoas interagiram, o que me motivou para tratar desse tema, desse assunto com um pouquinho mais de profundidade. Tem uma grande diferença entre ter uma ideia e agarrar uma oportunidade. Toda oportunidade, ela tem origem numa ideia. É lógico, é óbvio, né? Claro. Mas nem toda ideia pode gerar uma boa oportunidade. A questão no que diz respeito ao empreendedor é transformar essa ideia num negócio de sucesso. A capacidade de transformar essa ideia numa oportunidade, na minha visão, ela está relacionada com uma característica importante do empreendedor. É saber olhar atentamente ao seu entorno, saber olhar atentamente ao seu ambiente e de forma diferente. Para quê? Para identificar necessidades não satisfeitas. Para que esse assunto, esse conteúdo não fique árido, chato, entediante para você, improdutivo, vou contar isso tudo como se fosse um caso. Aliás, esse é o objetivo desse canal, trazer causos reais, situações que eu vivenciei e que eu pude observar alguma coisa. Aprendi também. Há uns 12 anos atrás, 12 a 15, eu não estou muito bem lembrado. Estou muito certo, mas eu estava acompanhando uma obra civil, isso eu tinha certeza. Era a construção de uma residência. Havia um sujeito lá, um cara, ele sempre me chamou a atenção, né? Um cara muito ativo, um cara atirado, um cara que sempre pedia para aprender um pouquinho mais. Vou chamar esse cara de João, tá? Essa pessoa de João. Cara não, essa pessoa de João, né? É um nome inventado, mas o caos não é não. O João era um sujeito que ele vive fora da cidade, aliás, do estado, e vem em busca de trabalho. Em algumas das nossas conversas, ele me relatava as mazelas pelo qual ele e a família passaram. Passava fome, faltava trabalho, faltava dinheiro, enfim. Segundo o João, faltava tudo na vida dele. E como muitos, ele só encontrou uma solução: vir para São Paulo para trabalhar na construção civil. Bom, com uns 3 meses aprendendo ofício, o João passou de servente de pedreiro para meia colher. Para quem não sabe o que é meia colher aí, meia colher é aquele passo além do ajudante de pedreiro. O meia colher ele é um aspirante a pedreiro. Né? Por quê? Porque ele já conseguia fazer algumas coisas mais elaboradas, alguns trabalhos mais elaborados. Bom, nossa conversa sempre era por volta das 11h30, quando eu costumava passar nessa construção. Né? E quando a moçada parava para almoçar, eu achava bonito aquele pessoal se reunindo e parando para almoçar. Né? E o João, ele era o cara responsável por esquentar as marmitas. Né? Todos levavam uma marmita para se alimentar na hora do almoço. E o João estava lá para esquentar. E para fazer isso, o João tinha uma engenhoca, era muito engenhada, né? Engendrada essa ferramenta do João. Ele tinha umas latinha de sardinha mesmo. Ele colocava álcool nas latinhas, tinha um toquinho, um preguinho, ele colocava as marmitas ali e botava fogo, né? E ele tinha que começar esse ritual. E ele começava esse ritual com alguma antecedência, porque ele gostava de ver o pessoal almoçando todos juntos, né? O que eu achava muito legal no João. E de vez em quando ele percebia que tinha alguns alimentos que já não estavam muito bons. Né? Como ele mesmo dizia, ele falava para mim: doutor, azedou a marmita do fulano, azedou a marmita do ciclano. Isso porque essas pessoas tinham que acordar cedo, pegar algum alimento. Tinha alguns que não tinham nem condição
fazer alimentação, guardava de um dia para o outro na geladeira, botava numa latinha e levava embora, né? Era o que tinha. E não foi uma nem duas vezes que eu vi o João dividindo a marmita dele com umas pessoas. Todas as vezes que isso acontecia, ele ficava inconformado, né? O João não se conformava com isso aí. E aí ele sempre me lembrava dos tempos que ele passou, das penúrias, das necessidades, etc, etc, etc. E o João, um cara muito perspicaz, inteligente, ele olhou para esse entorno, ele viu uma oportunidade. E um belo dia eu fiquei sabendo que o João pediu para o empreiteiro da obra sair. Ele falou que ia sair. E eu quis saber o porquê. Poxa, o João é um cara que estava dando certo, um cara que já estava pleiteando para subir para pedreiro, né? Tinha um ganho melhor. Eu quis saber por quê, fui atrás do João. Ele falou assim para mim, sabe, doutor? Eu tive uma ideia e eu acho que vai dar certo. Eu vou ser um fornecedor de marmita para pedreirada. Eu confesso que eu fiquei surpreso, né? Que o cara já estava quase promovido a pedreiro, mas não teve quem tirasse isso da cabeça do João. Eu falei, João, poxa, você já está indo bem e tal? Não, é isso que eu quero fazer e tal. Bom, beleza, vamos lá. Vou sentir falta de você, João. O que ele fez? Ele pegou, conversando com ele depois, me contou, né? Ele pegou a grana que ele tinha recebido naquela semana, comprou um pouco de alimento, conversou com a mulher dele e começou a fornecer a boia, a quentinha para a galera. Ele sabia das necessidades das pessoas, do que eles gostavam de comer ou não, das quantidades e mais, da possibilidade, do que era possível essas pessoas terem de dinheiro e para pagar essa alimentação. Tanto que foi uma preocupação gigantesca dele no começo fazer as marmitas, fazer os alimentos num preço acessível para as pessoas. Bom, ajustou tudo isso aí e partiu para a ação. Olha só a visão do João. Na semana anterior, ele já tinha percorrido todo o bairro, já sabia de todas as construções, né? E já tratou de anunciar a malmita dele. Ele chamava as marmitas de malmitas, né? É como ele chamava. E mais, ele pediu para a mulher dele fazer alguns salgadinhos. Ela era uma boa cozinheira, aliás, ela é uma excelente cozinheira até hoje. E ele foi distribuindo como um mimo, como um agrado para a galera, né? E diz ele que falou da seguinte forma: vou te fornecer uma marmita hoje, né? Um preço acessível. Se você gostar, amanhã você pega comigo. Ele sabia que o pagamento era feito sempre às sextas-feiras, então na sexta-feira ele tinha uma cadernetinha lá, fechava e recebia da pedreirada, digamos assim. Bom, já no primeiro mês o João já estava bombando, né? E já planejava expandir as operações. Olha só, como é que o João está hoje? O João está bem. Pode acreditar, o João tá bem. Aliás, muito bem. Eu lembro que o meio de transporte dele, o primeiro, era uma bicicletinha toda detonada, né? E ele colocou uma caixa grande atrás e ia indo. Depois eu vi o João com uma motinho, depois eu vi o João com um carro, né? E engraçado que ele chamava a bicicleta dele de cavalo. Ó, preciso cuidar bem do meu cavalo, senão eu tô morto, falava o João. E não parou mais isso aí, né? Bom, depois disso eu vi aparecendo muitos outros Joãos, né? E assim como apareceram outros Joãos, o João teve que mudar algumas estratégias dele. Mas isso não é assunto para esse bate-papo agora não, isso é assunto para um outro. O que essa história do João me ensinou e o que eu acho que nós podemos aprender com isso aí? Primeira coisa, ele soube explorar o seu entorno, ele soube explorar o seu ambiente e ele teve um olhar diferente. Se você falar esse tipo de coisa agora, que está todo mundo fazendo, né? Que você vê bastante gente fazendo, é até natural. Mas há 15 anos atrás, isso foi muita novidade, foi muito diferente, né? A segunda coisa, ele identificou uma necessidade insatisfeita. Identificou uma necessidade não satisfeita. Uma ideia é só uma ideia. Espera um pouquinho. Para
quem que eu vou fazer isso e o porquê que eu vou fazer isso, não é? Terceira coisa, ele teve uma ideia e mais, ele agarrou uma oportunidade, ele soube identificar uma oportunidade. Isso foi importante. Uma ideia é uma ideia, uma oportunidade é diferente de uma ideia. Quarto, ele soube reunir um monte de recursos: família, a bicicleta, a grana, o planejamento e mais, o que ele tinha naquele momento. Ele não ficou planejando, não ficou parado. Ele só quis fazer o melhor para o que ele tinha naquele momento, não é? E por último, o mais importante, ele partiu para ação de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Então, a última coisa legal no João é que ele foi para ação. E o que eu destaco em toda essa história, toda essa conversa, todo esse conceito? Ele fez uma coisa diferente da maneira que era feito. Então, ele fez uma coisa inovadora. Né? Esses conceitos são importantíssimos para quem quer empreender e para o empreendedorismo. Bom, legal. Eu espero que esse caso tenha sido agradável para você e que você tenha se apropriado do conteúdo de uma forma tranquila, uma forma diferente, né? Que é a historinha, é um caso. E não importa se você já é empresário ou você tem aspiração de selo, esses conceitos servem para qualquer pessoa. Se você gostou desse formato, se você gostou do conteúdo, se você gostou do caos, conhece alguém que precisa de ouvir isso aí de alguma forma, faz assim, ó, curte, compartilha, ativa o sininho aí, né, que nós vamos ter mais causos pra gente contar. Causos com conteúdo. Legal? Obrigado se você ficou até aqui. Pratique o bem, afaste-se do que é ruim, mantenha a sua mente no estado equilibrado. Paz e bem.